E se eu te contasse que a razão pela qual você é constantemente deixado de lado não é por falta de talento, inteligência ou valor, mas porque você tem jogado o jogo errado desde o início? Agora mesmo, enquanto você está aí se perguntando por que os outros são promovidos, elogiados e lembrados enquanto você desaparece no meio da multidão, existem pessoas com metade das suas habilidades comandando salas, influenciando decisões e deixando impressões duradouras por onde passam. A diferença não é sorte, contatos ou mesmo habilidade. É algo muito mais estratégico, algo que Nicolau Maquiavel compreendeu 5 séculos atrás e que a psicologia moderna só recentemente começou a desvendar. A maioria das pessoas acredita que ser bom no que faz é suficiente. Pensam que, se trabalharem arduamente, permanecerem humildes e esperarem pacientemente, o reconhecimento virá naturalmente. Essa é talvez a mentira mais perigosa já contada nos ambientes profissionais e sociais. Enquanto você está sendo o perfeito jogador de equipe, outros estão orquestrando sua visibilidade, moldando sua presença e se posicionando como indispensáveis. Eles entendem algo que você não entende. A percepção molda a realidade, e a realidade molda toda a trajetória da sua vida. Antes de mergulharmos mais fundo nesse conhecimento transformador, preciso de algo de você. Se isso ressoa com a sua experiência de ser deixado de lado, se você está cansado de ver pessoas menos merecedoras ascenderem enquanto você permanece invisível, clique no botão de gostei agora mesmo. Seu engajamento me diz que você está falando sério sobre a mudança e ajuda essa informação crucial a alcançar outros que desesperadamente precisam dela. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que estou prestes a compartilhar irá alterar fundamentalmente como você navega em cada interação social e profissional pelo resto da sua vida. Isso não é apenas mais um vídeo de autoajuda. É um projeto para se tornar inesquecível. A primeira coisa que você deve entender é que ser esquecido não é uma falha de caráter ou um golpe de má sorte. É um resultado previsível de seguir uma programação social que beneficia outros às suas custas. A sociedade te condiciona a acreditar que a modéstia é uma virtude, que se misturar é segurança e que seu trabalho deve falar por si só. Enquanto isso, aqueles que entendem a dinâmica do poder estão falando pelo seu trabalho, se posicionando estrategicamente e garantindo que se tornem o ponto focal de cada história de sucesso. Pense nisso. Quando foi a última vez que você entrou em uma sala e sentiu cada conversa parar? Quando foi a última vez que alguém se lembrou de algo que você disse semanas depois de você ter dito? Se você não pode responder a essas perguntas positivamente, você está experimentando as consequências da invisibilidade. Mas eis o que é fascinante sobre a psicologia humana. A invisibilidade não é a ausência de presença. É a presença do tipo errado de energia. Maquiavel escreveu sobre o leão e a raposa, 2 aspectos essenciais da liderança e influência eficazes. O leão representa força, franqueza e a capacidade de intimidar quando necessário. A raposa representa astúcia, adaptabilidade e a inteligência para navegar em situações sociais complexas. A maioria das pessoas esquecidas tenta ser ovelha em um mundo projetado para predadores. Elas evitam conflitos, minimizam suas contribuições e esperam que alguém perceba sua competência silenciosa. Essa abordagem falha porque a atenção humana opera com base na escassez e no contraste. Notamos o que se destaca, o que desafia nossas expectativas e o que exige nossos recursos cognitivos. Se você se apresenta como seguro, previsível e não ameaçador, você se torna papel de parede psicológico. Seu cérebro literalmente te filtra como informação de fundo sem importância. A ciência por trás disso é devastadora para pessoas que confiam em ser boazinhas para progredir. Estudos neurológicos mostram que nossos cérebros conservam energia ignorando estímulos familiares e não ameaçadores. Isso significa que quanto mais gentil, mais complacente e mais previsível você se torna, menos provável é que as pessoas se lembrem que você existe. Sua bondade se torna sua camuflagem e sua humildade se torna sua prisão.
Mas é aqui que o pensamento maquiavélico transforma tudo. Em vez de tentar ser amável, você se concentra em se tornar memorável. Em vez de buscar aprovação, você cria intriga. Em vez de esperar por permissão, você assume autoridade. Isso não é sobre se tornar cruel ou manipulador, é sobre entender que a influência requer intencionalidade e a visibilidade requer estratégia. O primeiro princípio maquiavélico para acabar com a invisibilidade é a imprevisibilidade controlada. A maioria das pessoas é consistentemente chata. Elas respondem da mesma forma, contribuem com a mesma perspectiva e ocupam a mesma posição social em cada interação. Essa previsibilidade as torna esquecíveis. Imprevisibilidade controlada significa ocasionalmente fazer algo inesperado, oferecer uma perspectiva que surpreenda as pessoas ou tomar uma posição que desafie o consenso do grupo. Isso não significa ser aleatório ou caótico, significa ser estrategicamente surpreendente. Quando todos esperam que você concorde, você faz a pergunta difícil. Quando todos presumem que você vai seguir o plano, você apresenta uma alternativa convincente. Quando todos pensam que sabem o que você vai dizer, você revela um insight que reformula toda a conversa. A palavra-chave aqui é controlada. Você não está sendo imprevisível por si só. Você está sendo imprevisível de maneiras que demonstrem sua profundidade, inteligência e pensamento independente. Isso força as pessoas a recalcularem suas suposições sobre você, e o recálculo exige atenção. A atenção cria memória, e a memória cria influência. O segundo princípio é a vulnerabilidade estratégica. A maioria das pessoas pensa que vulnerabilidade significa fraqueza, mas o pensamento maquiavélico revela seu poder como uma ferramenta para criar conexão e confiança. No entanto, nem toda vulnerabilidade é criada igual. Explosões emocionais aleatórias ou compartilhamento excessivo criam desconforto e distância. A vulnerabilidade estratégica revela aspectos cuidadosamente escolhidos da sua experiência que te humanizam enquanto demonstram força. A vulnerabilidade estratégica significa compartilhar lutas que você superou, erros que te ensinaram lições valiosas ou medos que você conquistou. Significa mostrar às pessoas que você é humano sem parecer fraco e que você é relacionável sem ser ordinário. E isso cria intimidade psicológica, que é uma das bases mais fortes para a influência e a memorabilidade. As pessoas se lembram daqueles que as fazem sentir algo. E a vulnerabilidade estratégica faz com que as pessoas se sintam confiantes, conectadas e emocionalmente engajadas. Ela quebra as barreiras que mantêm as interações superficiais e esquecíveis. Quando alguém se lembra de como você os fez sentir, eles se lembram de você. O terceiro princípio é a escassez controlada. A economia básica nos ensina que a escassez cria valor, e a psicologia humana confirma isso em situações sociais. Se você está sempre disponível, sempre agradável e sempre complacente, você sinaliza baixo valor através da abundância. As pessoas não protegem, perseguem ou se lembram do que parece infinitamente disponível. Escassez controlada significa ser seletivo sobre seu tempo, energia e atenção. Significa dizer não a pedidos que não se alinham com seus objetivos estratégicos. Significa estar totalmente presente quando você escolhe se envolver, mas indisponível quando sua ausência cria mais impacto do que sua presença. Isso não é sobre ser difícil ou bancar o difícil. É sobre sinalizar que seu tempo e atenção têm valor e que o acesso a você é um privilégio, não um direito. Quando as pessoas têm que trabalhar um pouco mais para obter sua atenção, elas a valorizam mais. Quando elas valorizam mais sua atenção, elas se lembram das interações de forma mais vívida. O quarto princípio é reformular narrativas. A maioria das pessoas esquecidas aceita qualquer narrativa que os outros criam sobre elas. Elas deixam que outras pessoas definam suas contribuições, caracterizem suas personalidades e posicionem seu papel nas dinâmicas de grupo.
Essa abordagem passiva à gestão da identidade garante a invisibilidade contínua. O pensamento maquiavélico exige assumir o controle da sua narrativa. Isso significa comunicar ativamente seu valor, conectar explicitamente suas contribuições a resultados bem-sucedidos e se posicionar como uma parte essencial de qualquer história de sucesso. Significa corrigir equívocos, destacar sua perspectiva única e garantir que sua voz seja ouvida em conversas sobre seu trabalho e impacto. O controle da narrativa não é sobre mentir ou exagerar, é sobre ser seu próprio advogado e garantir que suas contribuições reais não se percam no ruído da política do escritório, das dinâmicas de grupo ou das hierarquias sociais. A maioria das pessoas assume que seu trabalho fala por si só, mas o trabalho é silencioso, só você pode dar uma voz a ele. O quinto princípio envolve compreender a dinâmica do poder e se posicionar vantajosamente dentro dela. Todo ambiente social e profissional tem hierarquias invisíveis, redes de influência e estruturas de tomada de decisão. A maioria das pessoas ignora essas dinâmicas ou se posiciona na parte inferior por padrão. A conscientização maquiavélica significa estudar esses sistemas, identificar os verdadeiros tomadores de decisão e encontrar maneiras de se tornar valioso para eles. Isso não significa se tornar um bajulador ou abandonar seus princípios. Significa entender que a influência flui através de canais específicos, e se você quer ser influente, você precisa se posicionar dentro desses canais. Isso exige desenvolver o que Maquiavel chamou de a arte de ler os homens. Você precisa entender o que motiva as pessoas ao seu redor, o que elas temem, o que elas desejam e o que elas respeitam. Armado com esse conhecimento, você pode se posicionar como alguém que os ajuda a alcançar seus objetivos, o que te torna indispensável em vez de invisível. Mas eis o que torna essa abordagem verdadeiramente poderosa. Não é sobre mudar quem você é sobre revelar estrategicamente quem você é de maneiras que criem o máximo de impacto. A maioria das pessoas esconde suas melhores qualidades por trás da falsa modéstia ou do condicionamento social. O pensamento maquiavélico significa mostrar seus pontos fortes estrategicamente, cronometrar suas revelações para o máximo efeito e garantir que sua proposta de valor única se torne impossível de ignorar. A transformação de invisível para inesquecível não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre se tornar a versão mais estratégica, intencional e poderosa de si mesmo. É sobre entender que, em um mundo cheio de pessoas competindo por atenção, recursos e oportunidades limitados, esperar para ser descoberto é uma estratégia perdedora. O que separa aqueles que são notados daqueles que não é talento, sorte ou conexões. É a disposição de pensar estrategicamente sobre influência, de agir intencionalmente em situações sociais e de se posicionar como memorável em vez de meramente competente. O sexto princípio que transforma pessoas invisíveis em forças magnéticas é dominar a arte do tempo estratégico. A maioria das pessoas entrega suas melhores ideias, insights e contribuições aleatoriamente, sempre que se lembram delas. Essa abordagem desperdiça sua munição intelectual e garante que seu brilho seja enterrado sob o ruído constante das interações diárias. O tempo maquiavélico significa segurar seu fogo até o momento de máximo impacto. Significa entender o ritmo das dinâmicas de grupo, reconhecer quando as pessoas estão mais receptivas a novas ideias e posicionar suas contribuições quando elas criarão a impressão mais forte. Às vezes, isso significa falar primeiro para definir a agenda. Outras vezes, significa falar por último para ter a última palavra que todos se lembram. Considere como isso funciona em reuniões. Participantes médios contribuem esporadicamente, oferecendo pensamentos e reações aleatórias ao longo da discussão.
Participantes estratégicos ouvem atentamente, identificam os momentos críticos em que a conversa precisa de direção e entregam precisamente o insight que move tudo para frente. Suas contribuições tornam-se lembradas como momentos cruciais, enquanto contribuições aleatórias são esquecidas como ruído de fundo. Esse princípio se estende além dos ambientes profissionais para cada interação social. A pessoa que conta a história perfeita no momento certo se torna a memorável. A pessoa que faz a pergunta penetrante quando todos os outros estão fazendo um pequeno bate-papo se torna a interessante. A pessoa que oferece um insight crucial quando os outros estão lutando se torna a valiosa. Mas o tempo não é apenas sobre quando você fala. É sobre quando você age, quando você revela informações e quando você se torna disponível ou indisponível. O tempo estratégico significa entender que a mesma ação realizada em momentos diferentes pode ter resultados completamente diferentes. Um elogio feito no momento certo pode criar lealdade duradoura. O mesmo elogio feito de forma inadequada pode parecer manipulador ou insincero. O 7º princípio envolve alavancar a prova social e o posicionamento de autoridade. Os humanos são criaturas tribais que procuram nos outros orientação sobre o que pensar, sentir e valorizar. A maioria das pessoas esquecidas não conseguem entender esse aspecto fundamental da psicologia humana e, acidentalmente, se posiciona fora dos círculos de influência e respeito. O posicionamento de autoridade não exige um título oficial ou reconhecimento formal. Ele exige demonstrar expertise, confiança e resultados, de maneiras que outros possam observar e validar. Isso significa se tornar a pessoa a quem os outros recorrem para tipos específicos de problemas, insights ou decisões. Significa construir uma reputação de competência em áreas que importam para seus objetivos. O insight fundamental aqui é que a autoridade é frequentemente assumida em vez de concedida. As pessoas te tratarão como um especialista se você demonstrar expertise consistentemente e confiança. Elas se deferirão ao seu julgamento se você tomar boas decisões e assumir os resultados. Elas buscarão sua opinião se você oferecer perspectivas que se mostrem valiosas ao longo do tempo. Mas o posicionamento de autoridade exige autenticidade. Você não pode fingir expertise em áreas onde você não tem conhecimento, e você não pode manter a autoridade através de blefes ou intimidação. A autoridade real vem da competência real, demonstrada estrategicamente e consistentemente reforçada através de ações e resultados. A prova social amplifica seu posicionamento de autoridade, tornando sua competência visível para os outros. Isso significa garantir que seus sucessos sejam conhecidos, sua expertise seja reconhecida e seu valor seja reconhecido publicamente. Significa criar oportunidades para que outros testemunhem suas capacidades e defendam suas contribuições. Se você gosta dos meus vídeos, pode mostrar seu apoio deixando um valeu demais. O 8º princípio é a inteligência emocional transformada em arma para a influência. A maioria das pessoas pensa que inteligência emocional significa ser gentil, complacente e sensível aos sentimentos dos outros. Embora essas qualidades tenham seu lugar, a inteligência emocional maquiavélica é muito mais sofisticada e poderosa. A inteligência emocional transformada em arma significa entender os motivadores emocionais por trás das decisões, medos e desejos das pessoas, e então se posicionar e posicionar suas ideias de maneiras que se alinhem com esses impulsos. Imagine, por exemplo, um vendedor que entende que seu cliente está secretamente inseguro sobre seu status social. Em vez de se concentrar nos recursos do produto, o vendedor emocionalmente inteligente posiciona o produto como uma maneira de elevar o status do cliente, fazer com que ele se sinta mais confiante e ganhar a admiração de seus pares. Essa abordagem é muito mais eficaz do que simplesmente apresentar os fatos e números. Um líder maquiavélico usa a inteligência emocional para criar uma visão que inspire seus seguidores.
Ele entende seus medos, suas esperanças e seus desejos, e então pinta uma imagem de um futuro onde esses anseios são realizados. Ele não apenas diz às pessoas o que fazer, ele as faz querer fazê-lo. Estratégias de influência maquiavélicas não são sobre manipulação, mas sobre entender profundamente a natureza humana e usá-la para o bem. É sobre se tornar um mestre da persuasão, um comunicador habilidoso e um líder eficaz. É sobre se tornar uma força magnética que atrai os outros para sua visão e os inspira a agir. Então, como você pode transformar esses princípios em ação? Comece avaliando sua própria situação. Você está sendo esquecido? Você está se sentindo invisível? Se a resposta for sim, é hora de começar a pensar estrategicamente sobre sua influência. Comece identificando seus pontos fortes e fracos. Quais são suas habilidades e talentos únicos? O que você pode oferecer que os outros não podem? Depois, avalie seu ambiente social e profissional. Quem são os tomadores de decisão? Quais são as dinâmicas de poder em jogo? Como você pode se posicionar para se tornar mais influente? Desenvolva um plano estratégico para aumentar sua visibilidade e influência. Comece praticando a imprevisibilidade controlada. Ofereça perspectivas inesperadas, desafie o consenso e esteja disposto a tomar riscos calculados. Depois, comece a usar a vulnerabilidade estratégica. Compartilhe suas lutas e seus erros e mostre aos outros que você é humano. Pratique a escassez controlada. Diga não a pedidos que não se alinham com seus objetivos e esteja disposto a se afastar de situações que não servem aos seus interesses. Reformule narrativas sobre você ativamente e garanta que seu trabalho seja reconhecido. Compreenda as dinâmicas de poder e se posicione vantajosamente dentro delas. Torne-se um mestre da inteligência emocional e use-a para influenciar os outros. E, finalmente, domine a arte do tempo estratégico e entregue suas melhores ideias no momento certo. A jornada de invisível para inesquecível é longa e árdua, mas é possível. Com planejamento estratégico, ação intencional e uma compreensão profunda da natureza humana, você pode se tornar uma força magnética que atrai os outros para sua visão e os inspira a agir. Então, da próxima vez que você se sentir sendo esquecido, lembre-se desses princípios. Lembre-se de que a influência não é um dom, mas uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. E lembre-se de que você tem o poder de transformar sua vida e se tornar inesquecível. Está pronto para começar essa jornada? Gostou das dicas? Deixe seu comentário e diga qual estratégia vai começar a usar hoje mesmo. Reconhecer quando alguém anseia por reconhecimento, valorização ou segurança, e suprir essas necessidades em troca de atenção, respeito e influência é o verdadeiro significado de ter jogo de cintura, um talento tipicamente brasileiro. Essa habilidade não se encaixa na manipulação tradicional, pois não envolve engano ou dano. Trata-se simplesmente de entender as carências emocionais das pessoas e se posicionar como alguém capaz de satisfazê-las. Quando alguém se sente bem após interagir com você, essa pessoa te recorda com carinho e busca novas interações. A inteligência emocional avançada também engloba o gerenciamento estratégico do seu próprio estado emocional. A maioria das pessoas permite que suas emoções controlem seu comportamento, tornando-as previsíveis e fáceis de ignorar. O gerenciamento emocional estratégico, por outro lado, significa manter o estado emocional que serve aos seus objetivos, independentemente das circunstâncias externas. Se você precisa estar calmo e mostrar autoridade em uma crise, você mantém essa compostura, mesmo quando outros estão em pânico. Se você precisa estar enérgico e entusiasmado em uma apresentação, você cria essa energia, mesmo quando está cansado ou distraído. Essa consistência emocional te torna confiável, o que te torna valioso, o que te torna memorável. O nono princípio envolve criar e conduzir conversas, em vez de apenas participar delas. A maioria das pessoas são participantes passivos em conversas, respondendo aos tópicos que outros introduzem.
Essa abordagem reativa as mantém em papéis secundários, em vez de papéis de liderança em interações sociais. Controlar a conversa significa direcionar as discussões para tópicos nos quais você tem experiência, percepção ou perspectivas interessantes. Significa introduzir perguntas que revelam informações importantes sobre os outros, ao mesmo tempo em que te posicionam de forma vantajosa. Significa mudar as conversas de bate-papo superficial para um intercâmbio significativo, de forma a mostrar sua profundidade e inteligência. Isso não significa dominar as conversas ou falar excessivamente. Os conversadores mais poderosos geralmente falam menos do que a média, mas fazem com que cada palavra conte. Eles fazem perguntas que outros não haviam considerado, fazem conexões que outros perderam e oferecem perspectivas que reformulam discussões inteiras. O controle da conversa também significa saber quando criar silêncio. Pausas estratégicas forçam os outros a preencher o vazio, muitas vezes revelando mais do que pretendiam. O silêncio confortável demonstra confiança e poder social. A capacidade de deixar as conversas respirarem torna suas contribuições mais impactantes quando você fala. O 10º princípio é construir o que Maquiavel chamaria de amizades necessárias, relacionamentos baseados em benefício mútuo em vez de mera afeição. A maioria das pessoas aborda os relacionamentos emocionalmente, buscando conexões baseadas na compatibilidade de personalidade ou interesses compartilhados. Embora esses relacionamentos possam ser pessoalmente gratificantes, raramente criam avanço profissional ou social. Amizades necessárias são construídas sobre competência, confiabilidade e criação de valor mútuo. Esses relacionamentos prosperam porque ambas as partes se beneficiam da conexão de maneiras tangíveis. Você os ajuda a atingir seus objetivos e eles te ajudam a atingir os seus. Isso cria relacionamentos sustentáveis e poderosos que aumentam sua visibilidade e influência. A principal sacada é que as amizades necessárias geralmente se tornam amizades genuínas com o tempo, mas começam com o pensamento estratégico sobre o benefício mútuo. Você identifica pessoas cujo sucesso aumentaria o seu, encontra maneiras de contribuir para seus objetivos e constrói relacionamentos baseados no valor demonstrado, em vez de compatibilidade esperançosa. Essa abordagem atrai relacionamentos de maior qualidade, porque pessoas influentes e bem-sucedidas são naturalmente atraídas por outras que podem contribuir para seu sucesso. Quando você se posiciona como valioso, em vez de apenas agradável, você ganha acesso a redes e oportunidades que permanecem invisíveis para pessoas que confiam apenas no charme pessoal. O 11º princípio envolve a tomada de riscos estratégicos e a ousadia calculada. A maioria das pessoas negligenciadas são avessas ao risco a ponto de se tornarem invisíveis. Elas evitam se manifestar em reuniões, hesitam em compartilhar ideias não convencionais e raramente tomam posições que possam criar controvérsia ou discordância. Essa aversão ao risco garante a invisibilidade contínua, porque as pessoas memoráveis são aquelas que tomam posições, fazem declarações ousadas e demonstram coragem em situações em que outros permanecem em silêncio. A tomada de riscos estratégicos significa identificar oportunidades em que a ousadia serve aos seus objetivos e os benefícios potenciais superam as possíveis consequências. Ousadia calculada não significa ser imprudente ou confrontador. Significa ter opiniões fortes sobre assuntos importantes e expressar essas opiniões de forma clara e confiante. Significa se voluntariar para tarefas desafiadoras que outros evitam. Significa falar a verdade ao poder quando outros permanecem diplomaticamente em silêncio. A psicologia por trás disso é simples. As pessoas se lembram daqueles que demonstram coragem, mesmo quando discordam de suas posições. A coragem é rara e valiosa, o que torna as pessoas corajosas memoráveis e influentes.
Quando você demonstra consistentemente disposição para correr riscos ponderados, você se torna conhecido como alguém em quem se pode confiar com decisões importantes e situações desafiadoras. O 12º e mais avançado princípio é dominar a aparência de desenvoltura enquanto trabalha estrategicamente nos bastidores. Este é talvez o aspecto mais sofisticado da influência maquiavélica, porque requer tremenda habilidade e disciplina para executar com eficácia. Desenvoltura significa tornar seu pensamento estratégico invisível, mostrando apenas os resultados. As pessoas devem ver seus sucessos, suas percepções e suas capacidades, sem reconhecer o planejamento cuidadoso e o esforço calculado por trás deles. Isso cria uma aura de talento natural e superioridade inerente que atrai respeito e admiração. O perigo de parecer excessivamente estratégico é que isso pode deixar os outros desconfortáveis ou desconfiados de suas motivações. Quando as pessoas veem você trabalhando obviamente para ganhar influência ou atenção, elas geralmente resistem aos seus esforços ou trabalham contra seus objetivos. Mas quando sua influência parece natural e seu sucesso parece fácil, eles aceitam e até celebram sua ascensão. Este princípio requer praticar suas habilidades em particular, enquanto se apresenta publicamente com aparente facilidade. Significa se preparar extensivamente para interações importantes, enquanto parece espontâneo e natural durante essas interações. Significa pensar vários movimentos à frente, enquanto parece tomar decisões intuitivamente. Mas aqui está a percepção crucial que a maioria das pessoas perde. Tornar-se inesquecível não significa mudar seu caráter fundamental ou abandonar seus valores. Trata-se de entender como a percepção molda a realidade e assumir o controle de como os outros te percebem. Trata-se de reconhecer que, em um mundo cheio de pessoas competentes, a competência por si só não é suficiente para garantir reconhecimento ou avanço. As pessoas que são notadas, lembradas e promovidas não são necessariamente as mais talentosas ou as que mais trabalham. São aquelas que entendem como a psicologia humana funciona em ambientes sociais e profissionais. São aqueles que pensam estrategicamente sobre a influência e agem intencionalmente para criar as impressões que desejam causar. Cada dia que você permanece invisível é um dia em que outra pessoa constrói a influência, os relacionamentos e a reputação que poderiam ter sido seus. Cada reunião em que você permanece em silêncio é uma oportunidade perdida. Cada interação em que você se mistura ao fundo é uma chance de ser memorável que você está escolhendo desperdiçar. As estratégias que compartilhei não são conceitos teóricos ou ideias abstratas. São ferramentas práticas usadas por pessoas influentes ao longo da história e em ambientes contemporâneos. A questão não é se essas abordagens funcionam. A questão é se você tem a coragem e a disciplina para implementá-las consistentemente. Sua transformação de invisível para inesquecível começa com uma única decisão. A decisão de parar de esperar que os outros percebam seu valor e começar a demonstrá-lo estrategicamente. Começa com a compreensão de que a influência é uma habilidade que pode ser aprendida e praticada, não um dom que algumas pessoas possuem naturalmente. Mas você realmente implementará esses princípios ou permanecerá mais uma pessoa que consome informações sem agir? Você continuará se misturando ao fundo enquanto outros comandam a atenção e moldam os resultados? A escolha é sua, mas a janela para a mudança se estreita a cada dia que você hesita. Se este conhecimento abriu seus olhos para novas possibilidades em sua vida pessoal e profissional, considere mostrar sua gratidão com um valeu demais. Seu apoio financeiro ajuda a expandir este canal e traz mais conteúdo transformador para pessoas que precisam desesperadamente dessas percepções. Cada contribuição permite diretamente pesquisas mais profundas e estratégias mais abrangentes que podem mudar vidas. Mas aqui está o que eu ainda não te contei. Esses 12 princípios são apenas a base da influência maquiavélica.
Existem técnicas avançadas para ler as motivações ocultas das pessoas, estratégias para neutralizar inimigos sem criar conflito e métodos para construir uma autoridade pessoal inabalável que vai muito além de tudo o que discutimos hoje. Quais outros segredos de influência e poder permaneceram ocultos daqueles que mais precisam deles?